vamos falar a respeito do conceito de títulos de crédito, tá? Bom, o que a gente tem que lembrar? Que dentre as inúmeras definições que foram dadas aos títulos de crédito, coube a César Vivante formular aquela que, sem dúvida, é a mais completa, pois ela encerra, em poucas palavras, algumas das principais características desses instrumentos, tá? De fato, assim, o conceito de Vivante, né, ao colocar título de crédito é um documento necessário para o exercício do direito literal e autônomo nele mencionado, nós podemos analisar que a primeira característica colocada aí é que o título de crédito ele é um documento, né? Ele é um documento e isso significa dizer o quê? Que para se ter, né, um título de crédito é indispensável que exista um documento, isto é, um escrito em algo material, palpável, corpóreo. Então não será deste modo que a gente pode colocar uma gravação, um áudio, né? Mesmo ainda uma declaração oral, ser considerada um título de crédito, tá? Então, para se ter um título de crédito, eu tenho que ter uma declaração constada, né, em um documento escrito, né? Esse documento ele pode ser um papel, um pergaminho, um tecido, mas de qualquer modo ele deve ser uma coisa corpórea, material, em que se possa ver inscrita a manifestação da vontade do declarante. Isso é muito importante. Então não é preciso sequer que todas as declarações constantes no título sejam grafadas, escritas, né, de próprio punho do declarante. Mas em qualquer circunstância ele deve ser escrito, lançado em um documento corpóreo, em regra uma coisa móvel, claro, para facilitar a circulação de direitos, já que esses incorporados no título circulam com o mesmo, ok? Bom, esse documento ele é necessário para o exercício de direitos nele mencionados. Então, o emprego da palavra necessário tem aqui também um sentido de ser próprio, de ser indispensável. É indispensável por quê? Porque o documento, para que o documento ele tem que ser, vamos colocar assim, indispensável para que os direitos nele mencionados sejam exercidos, ok? Daí resulta ser o título de crédito um título de apresentação. Isso porque no momento em que se deseja exercer o direito mencionado no título, deve o atual possuidor ou, né, o portador ou o detentor do título ele apresentar esse documento ao devedor ou pessoa indicada para poder pagar, né? Essa é a razão pela qual, vamos colocar assim, que o título de crédito é um documento necessário para o exercício dos direitos nele mencionados. Então, ao estabelecer, olha só, que o documento ele é necessário para o exercício dos direitos nele mencionados, quero a definição ressaltar que a declaração constante do título deve especificar quais os direitos que se incorporam no documento. Então, assim sendo, o que a gente tem que entender? Que deve conter sempre o título a amplitude dos direitos a que faz uso o portador, né? Então, a menção desses direitos ela é indispensável para que haja um limite, vamos colocar assim, por parte do portador quanto ao seu exercício, tá? Então, por outro lado, o que a gente pode entender também? Que não constassem do título os direitos do portador, o documento ele acabaria perdendo sua valia como um título de crédito, né? Não teria lógica isso, ou seja, passaria a ser apenas um documento vago, vazio e, portanto, sem conteúdo, né? Então, os direitos mencionados no título de crédito, eles são sempre direitos de crédito.
Com o evoluir dos tempos, né, alguns documentos eles tomaram características de títulos de crédito, sem, contudo, se referirem às verdadeiras operações de crédito pecuniário, em que há o gozo do dinheiro presente em troca do dinheiro futuro, né? Esse fato é natural, dada a importância que na vida cotidiana passaram a ter os títulos de crédito. Então, tendo as normas que os caracterizavam ultrapassado o campo do direito estritamente creditório para abranger outros direitos que se beneficiam, assim, as regras e garantias que existiam nele, né? Então, por tais títulos são chamados, ou seja, esses títulos que eu acabei de dizer para vocês, eles são chamados de títulos impróprios. O próprio Ponte de Miranda, ele acrescenta a denominação de títulos cambiariformes, olha assim, várias formas, né? Para aqueles títulos que, embora contendo alguns elementos da letra de câmbio ou da nota promissória, não apresentam outros de sua natureza. O que eu tenho que lembrar então? Que assim, o que a gente pode entender? Que a duplicata, o cheque e outros que preenchem apenas os requisitos da cambial não apresentam, então, uma verdadeira operação de crédito, de confiança, mas se beneficiam dos princípios que regulam aqueles títulos, dando segurança aos que neles transacionam. Ainda está na definição de Vivante que o direito incorporado no título literal e autônomo. E o que quer dizer esse literal, ou seja, essa literalidade e essa autonomia, né? Por literalidade, entende-se o fato de só valer no título o que nele está escrito. Então, nem mais nem menos do mencionado no documento constitui direito a ser exercido pelo portador. Daí usar-se também para significar a natureza desse direito, a expressão direito cartular, empregada com frequência por eméritos comercialistas, né? E no que diz respeito, né, no que tange à autonomia dos direitos mencionados no título, quer o termo significar que cada pessoa que se obriga no mesmo está assumindo uma obrigação autônoma, não dependendo das obrigações já assumidas por outros no mesmo título, nem a elas vinculada. Então, daí a razão de não poder opor-se o aceitante, que é obrigado a principal do título, né? Ou seja, o pagamento do mesmo, alegando que a pessoa que subscreveu não tinha capacidade de fazê-lo, ou que uma das assinaturas constantes do título é falsa. Então, a obrigação de cada participante do documento é, de fato, autônoma, né? De relações com os obrigados anteriores do título. Nasce daí um princípio chamado inoponibilidade das exceções, segundo o qual não se pode uma pessoa deixar de cumprir a sua obrigação alegando, opondo exceções, vamos colocar assim, suas relações com qualquer obrigado anterior do título. Perfeito? Então, olha só, tal é o conteúdo da definição de Vivante do que seja título de crédito, resumindo em poucas palavras as principais características desse título, né? Desses títulos, vamos colocar assim. Então, essa definição é, em geral, aceita por tratadistas do direito creditório, de tal maneira tem atendido à caracterização desses títulos que em alguns países o conceito de vivante passou mesmo a constituir um princípio legal, né? A gente não pode esquecer disso também. Então, o artigo 887 do Código Civil de 2002
apresentou a definição de título de crédito com a mesma redação atribuída por César Vivante, com o acréscimo somente produz efeito quando preenche os requisitos da lei. Ok? Muito obrigada e por hoje, nesse primeiro horário,